As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia, Jafa. Vamos conversar hoje sobre as etapas existenciais. Um processo muitas vezes bonito e muitas vezes trágico na existência humana. Pela forma como estão organizadas as coisas na sociedade, muitas vezes fica sugerido que existe uma espécie de movimento por etapas. Então a gente, observando, pode ter a impressão de que a vida se resume numa organização na qual a gente nasce, depois vai crescer, vai estudar, aí aparece o namoro, o trabalho, depois o noivado, casamento, filhos, aposentadoria, morte, como se as coisas funcionassem numa dinâmica organizada. Então o tempo vai passando, vem a primavera, agora estamos curtindo o verão, em seguida o outono, o inverno, a juventude, depois a velhice. Em outros âmbitos também a gente pode considerar a semeadura e depois que a gente vai colher. E agora, por exemplo, as chuvas e depois o sol que volta a brilhar. Hoje aqui em Porto Alegre a gente tem um sol de ponta a ponta, está muito bonito hoje o dia em Porto Alegre. Essa impressão tem muito mais a ver com concepções que vão nos levar diretamente, olha, muito longe, viu, Jafa? Praticamente há 500 anos mais antes de Cristo, nós vamos visitar a filosofia grega, Heráclito. O Hegel, no século XIX, já colocava Heráclito como uma grande influência para ele, por conta dessa concepção de movimento, de que as coisas se movem, desde os galhos de uma araucária até os sentimentos que habitam a gente e tudo mais. Só que isso, muitas vezes, diz respeito mais a uma impressão, a uma leitura das coisas, do que propriamente as coisas em si mesmas. Olhem, muitos eventos que acontecem dentro de uma pessoa podem ter alcançado uma composição que não permite mais etapas. Então, aquilo que uma pessoa considerava, por exemplo, um bem aos 15 anos de idade, aos 50, pode estar da mesma forma dentro dela. Um padrão, por exemplo, para a beleza. Aquilo que um homem, às vezes, via numa mulher e considerava bonito aos 20 anos, aos 60, pode ser da mesma forma. Não houve novas etapas, não houve novas inserções, e às vezes aquilo se tornou numa única fase. Agora, vamos ver isso dentro da prática, do dia a dia, dentro das coisas que de fato têm a ver conosco. Olhe, na prática, pode ocorrer que algumas coisas deixaram de cumprir novas etapas. E aqui voltamos de novo aos gregos, 500 anos antes de Cristo, a Parmênides, que é outro filósofo. Um rapaz, por exemplo, que está namorando uma moça. Bom, a relação amadurece, os dois estão crescendo, mas às vezes não existem novas etapas além da etapa do namoro. Não haverá, ainda que exista uma pressão às vezes dos amigos, da família, da sociedade, da cultura, às vezes aquele patamar que foi alcançado no namoro é o patamar único e mais alto que aquilo pode cumprir. E não é raro que às vezes uma pressão em torno disso ponha tudo a perder. Sabe, coloque tudo aquilo que ia muito bem, coloque a destruir tudo isso. Um outro exemplo que me ocorre, vamos supor uma ruptura com algo ou com alguém, pode ser um trabalho, pode ser uma amizade, algo dessa natureza. Olhe, não quer dizer que depois da ruptura haverá uma nova etapa, um reencontro ou uma reavaliação do que houve. Às vezes não. Às vezes a coisa se conclui dessa maneira e não há nada que venha depois e que tenha relação com isso. Eu sei que pode parecer estranho, porque a gente abre um livro de história, às vezes,
e vai lá e procura uma coisa como, por exemplo, o movimento barroco. E aí vê ali, puxa, o barroco foi uma reação, né? Todo o pensamento, a arte renascentista, foi muito, foi um grande trabalho feito por jesuítas e outros pensadores e tal. E parece que uma coisa está intimamente vinculada às outras. No caso do barroco, provavelmente aconteceu isso, mas na vida, muitas vezes, o que vem depois, nada tem a ver com o que aconteceu antes. Uma nova relação, uma nova amizade, um novo trabalho, às vezes, em nada tem a ver com aquilo que foi rompido. Ainda que pareça, muitas vezes, uma aprendizagem e algo dessa natureza. Não se trata de uma outra etapa, se trata de coisas, às vezes, completamente diferentes. Bom, aqui há muitos exemplos, né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes romperam e mantêm o próprio rompimento para sempre. Não é raro a gente encontrar uma pessoa que tornou uma perda, um luto, ou um divórcio, algo para sempre. Passa a viver daquilo para sempre, o resto da vida. Não que seja assim para todo mundo, é claro, né, Jafa? Levando então, caminhando para a conclusão, esse breve comentário de hoje, há muitos segmentos na vida que não cumprem processos. Isso pode acontecer na amizade, num pensamento ideológico, numa atividade. Eles não funcionam dessa maneira. E não existe aqui um modo certo ou errado de ser. Algumas pessoas acham que as coisas têm que evoluir e que quando chegam no ponto elas quebram, puxa, tudo foi perdido. Não se trata disso, não se trata de um movimento certo ou errado. Cada coisa aqui tem sua natureza própria. E a compreensão desses fenômenos, o que nem sempre é fácil, hein? Tem a ver com o que estamos conversando. E por último, claro, as etapas, elas não têm essa ordenação que a gente coloca como nascimento, crescimento e o desenvolvimento até o final da vida. Isso não existe na prática em muitos casos. Ainda que a impressão possa ser essa. Há ordens que são curiosas e aquilo que às vezes viria no fim acaba vindo no início de uma vivência, de uma relação, tornando as pessoas que pensam a vida por etapas, elas podem ficar perdidas diante disso. Algumas pessoas, por exemplo, elas firmam logo no início propósitos, compromissos que seriam próprios do final de uma situação qualquer. E ao pensar naquilo, quem está próximo entra nessa situação e logo percebe um desleixo, uma situação completamente diferente que seria própria do início e não do fim de uma questão. Bem, hoje conversamos rapidamente e em linhas muito gerais sobre esse processo de etapas. Na próxima quinta-feira, seguimos conversando aqui na Som Maior Prêmio. Um abraço a você, aos nossos ouvintes e até lá. I knew the day you met me, I could love you. If you let me, though you touched my cheek and said how easy you'd forget me, you said. Butterflies are free, and so are we. Butterflies are free, and so are we. Oh, that's fantastic. I knew the day you met me, I could love you. You let me, though you touched my cheek and said how easy you'd forget me, you said. Butterflies are